Fala, galerinha do terceiro ano, voltamos aqui para mais uma aula. E essa aula de geografia é a nossa aula reta final de geografia geral. Já já a gente volta, mas com geografia de Rondônia. A gente já volta novamente aí com vocês, eu, o professor Jorge. Mas agora a gente está nessa aula de recuperação. Como a gente sempre fala, se por acaso aconteceu algum imprevisto, você está assistindo essa aula, precisou fazer recuperação, estamos juntos aqui para poder garantir também mais esse aprofundamento para vocês poder desenvolver as atividades e daqui a pouco fazer a avaliação de vocês. Beleza? Então, vamos lá no quadro, nossa aula de recuperação, nossa última aula que é a 54.1. Então, na aula 54.1, como eu falei, é a nossa revisão geral da recuperação da unidade 3. Então, as aulas que nós selecionamos foram as aulas 35.1, que fala sobre as economias emergentes, parte 2, a aula 43.1, que fala sobre os problemas ambientais, bastante discutido aí na unidade 3, e a 44.1 também fala sobre essa questão temática ambiental, que é a degradação dos recursos hídricos. Então, na aula 35.1, foi até eu que trabalhei essa aula, nós falamos sobre as economias emergentes, falamos sobre a Índia, falamos sobre a questão do investimento na educação, na tecnologia dentro do território indiano, falamos sobre a questão do setor de serviços, que é um setor de destaque na economia indiana, falamos sobre o território da Rússia, falamos também um pouco sobre essa questão do final da Guerra Fria e falamos sobre o desenvolvimento atual da Rússia, principalmente após o final início da década de 90, onde falamos sobre indústrias, recursos minerais e também energéticos. Só relembrando, na aula sobre a Índia, nós comentamos para vocês sobre essa questão das características gerais, inicial, durante nossa aula, sobre o território indiano. Então, a população estimada da Índia é bilhão, olha aí, quase 1,4 bilhão a população da Índia. A densidade demográfica, que é o total de habitantes por quilômetro quadrado, 329 habitantes por cada quilômetro quadrado é a densidade do território na Índia. O IDH, 0,6, ocupa a posição 131, e a independência da Índia aconteceu por volta de 1947. Então, olha só, quando falamos hoje de país populoso, o país mais populoso da Terra já não é mais a China, e sim a Índia é o país mais populoso, ou seja, o país que tem mais pessoas. Falamos que a Índia é o segundo país do mundo também com mais falantes aí da língua inglesa. E isso acaba sendo bem positivo dentro do território indiano. Eu até falei para vocês que a Índia é uma grande prestadora de serviços, principalmente por conta de ter a segunda língua mais falada, o inglês, que é a segunda língua mais falada dentro do seu território. Então, ela presta serviços para diversas partes do mundo. Esse serviço de venda de cartão de crédito, cobranças imobiliárias por conta dessa segunda língua, que é o inglês. Vamos lá no quadro. Falamos a situação, por que a Índia tem a língua inglesa como a segunda língua mais falada, devido à colonização, foi uma colônia britânica e a sua independência só aconteceu a partir de 1947. Então, o inglês, mais os fatores econômicos favoráveis e o baixo custo de mão de obra geraram formação de muitas empresas, aí, como eu falei há pouco para vocês, de serviços dentro do território indiano. Olha só, falamos sobre essa questão que a Índia passou por uma crise, em 1988, a partir de 1980, e a partir desse período ela recorreu ao Fundo Monetário Internacional, FMI. Em troca, o país foi obrigado a promover uma série de reformas e ajustes econômicos e estruturais dentro do seu país, a partir dessa concessão de empréstimos. O Estado privatizou empresas estatais, que boa parte dessas empresas pertencia ao Estado, começaram a ser privatizadas, vendidas, ou seja, estimulam barreiras alfandegárias, diminuir essas barreiras dentro do território indiano a partir da década de 80, diminuir também o protecionismo, para que a Índia pudesse, na época, ter mais parceria com o mercado externo e, consequentemente,
facilitaria a entrada do capital externo dentro do seu território. A Índia, a partir desse processo da década de 80 para cá, eles investiram em alguns setores estratégicos, como a mineração, a siderúrgica, a metalúrgica, a indústria química, armamentos e também TI, que são as tecnologias da informação. Tudo isso foi falado durante a aula. A Índia também ela se destaca na produção industrial, na atualidade, de eletroeletrônicos, produtos agroindustriais, farmacêuticos e produtos da biotecnologia, da indústria e da biotecnologia. Falei para a aula também para vocês que a Índia, ela, por muito tempo, isso na metade da década de 50 aproximadamente, a casta foi abolida lá na Constituição indiana. Mas culturalmente a casta ainda é muito forte dentro da Índia, as castas, né? Esse sistema de castas pertence à religião do hinduísmo, que é a principal religião do território indiano. E dentro desse sistema de castas, os indivíduos eles eram separados por cada casta a partir do seu nascimento. Então, nós tínhamos lá as castas superiores e as inferiores. Os brahmanes eram formados por sacerdotes intelectuais, casta superior. Tínhamos a casta de kshatriyas, que eram os guerreiros, policiais na atualidade, os vaixas, comerciantes, e os sudras, camponeses, artesãos e operários. Então, assim, se você nasceu, por exemplo, numa casta lá dos kshatriyas, jamais você poderia avançar ou diminuir para uma casta inferior. Então, o indivíduo, ele tinha a sua separação por castas a partir do seu nascimento. Se ele nasceu numa kshatriya superior, ele pertenceria a vida toda àquela determinada casta. Falamos sobre essa questão da pobreza, que esse sistema de casta dentro do hinduísmo acabou contribuindo para gerar muitas desigualdade dentro do território indiano. Cerca de 90% dos trabalhadores são informais e mais da metade recebe por diária e demanda por cesta básica cresce a cada dia dentro do território indiano. Essas informações foram referentes ao início dessa pandemia da Covid-19. Hora de recuperar, vamos lá. Questão: a Índia é referência mundial na exportação de A. Commodities, B. Serviços de TI, C. Armamentos, D. Tecnologia espacial e E. Bebidas. Qual é, galera, a resposta correta? Falei lá no texto para vocês que a Índia é uma grande exportadora de serviços, de TI, tecnologia da informação, por conta aí desse grande desenvolvimento do seu polo tecnológico. Partimos aí para outra aula, que é a 43.1. Nesta aula 43.1, falamos sobre a questão dos problemas ambientais no mundo. Estudamos a questão dos impactos e estudo de caso a nível mundial e a nível Brasil. Avançando aí, a degradação ambiental. A partir das últimas décadas do século XX, as questões ambientais passaram a ser levadas em consideração. Então, olha só, eu até falei isso em alguma aula da unidade 3, que lá na década de 50, no século XIX também, e no início do século XX, não se falava assim, muito sobre essa questão do meio ambiente, essa preocupação do homem na preservação. Então, essas informações, elas datam um período mais recente. Vamos aqui, diretor. Mais recente, e aí a gente observa essa situação aí da preocupação com o meio ambiente. Então, no início do século XXI, o homem, as sociedades de vários países do mundo começaram a discutir de uma forma mais intensa essa questão ambiental. Beleza? Vamos lá no quadro. E aí as preocupações aí, das últimas décadas do século XX para o início do século XXI. O desmatamento, o efeito estufa, que é o aquecimento que consequentemente contribui para o aquecimento da terra, a destinação do lixo, as substâncias de contaminação do solo e do ar, problemas ambientais ocasionados pelo ser humano ao meio ambiente, como consequência o modo consumista pelo qual temos vivido. Então, todos esses pontos foram preocupantes. Na época, né, começaram a ser discutidos porque já estava em voga essa questão temática do meio ambiente. E o homem se preocupava com essa questão das práticas do desmatamento e esse modo consumista que acaba contribuindo para gerar uma grande quantidade de resíduo.
Então, nós temos aqui um termo bem interessante chamado de obsolescência programada. O que é obsolescência programada? A gente vai entender o que é o conceito de obsolescência programada. Então, comprei determinado produto, como está falando aqui, ó. Mal comprei o produto, no outro já estragou, ou comprei um produto mais moderninho, vamos dizer assim. Avançando. Então, o que seria a definição de obsolescência programada? Fenômeno industrial e mercadológico dos países capitalistas. Surgiu em 1930, após a Grande Depressão, que a gente sabe lá de 29. Então, qual que é o objetivo dessa programação? Forçar a compra de novos produtos. Então, o que consiste em quê? Produção de itens estabelecendo o tempo de vida útil daquele determinado produto. Ou seja, se você pegar uma televisão de tubo das antigas, como aqui, diretor, das antigas, o que acontece? A gente observa o seguinte, que aquela televisão durava muito mais. E essa questão de durar muito mais não é tão interessante aí para os grandes produtores, para as indústrias, para as empresas, porque fazer um produto que dure em média 30, 50 anos não vai trazer tanta rentabilidade. Então, hoje em dia, nós temos, por exemplo, essas TV de LED, LCD, a média de duração delas aí é de 5 a 10 anos, às vezes dura um pouquinho mais, mas assim, os produtos hoje são programados para ter um tempo médio de vida mais curto para poder atender essa questão do mercado. Vamos lá, no quadro. Então, nós temos aqui, todo esse processo de programação do tempo médio de vida dos produtos, das mercadorias, o que gera? Produção de lixo, mais exploração dos recursos naturais, ou seja, eu vou precisar cada vez mais de matéria-prima para produzir, porque aquele produto que eu produzi, vamos colocar 3, 5 anos atrás, já está estragado, já não tem mais o mesmo valor. Então, vira esse ciclo vicioso e acaba necessitando cada vez mais da exploração de recursos naturais. Por exemplo, temos aqui a evolução da televisão. A gente observa 1920, 1940, 80, 90, 2000 e a mais recente, 2016. Então, a longevidade dessas televisões lá na década de 20, 40 e 80, em média aí 25 anos. Quando a gente verifica essa TV mais moderna, dos anos 2000 em diante, a média de duração dela vai ser de 4 a 10 anos, porque elas são programadas para durar um tempo médio de vida menor. Vamos lá. Falamos também aí sobre essa questão da abundância, traz consequências. Os países mais ricos respondem por quase a metade do lixo produzido do mundo. Então, os países mais ricos certamente são mais consumistas, então eles geram uma maior quantidade de resíduos. Hora de recuperar. Questão 2. Como os combustíveis energéticos, as tecnologias da informação são hoje em dia indispensáveis em todos os setores econômicos. Através delas, o maior número de produtores é capaz de inovar e a obsolescência de bens e serviços se acelera. Longe de se estender a vida útil dos equipamentos e a sua capacidade de reparação, o ciclo de vida desse produto diminui, resultando em maior necessidade de matéria-prima para a fabricação de novos. A postura consumista de nossa sociedade, essa postura consumista, indica a crescente produção de lixo, principalmente nas áreas urbanas, o que é associado aos modos incorretos de deposição possibilita a ampliação da quantidade de rejeitos que podem ser destinados a associações e a cooperativa de catadores de materiais recicláveis, financiado por instituições da sociedade civil ou pelo poder público. B. Estimula o empreendedorismo social, visto que um grande número de pessoas, os catadores, têm livre acesso aos lixões, sendo assim incluídos na cadeia produtiva dos resíduos tecnológicos. C. Multiplica o número de lixões a céu aberto, considerados atualmente a ferramenta capaz de resolver de forma simplificada e barata o problema de deposição de resíduos nas grandes cidades. E a D. Produz efeitos nos ecossistemas
que são sanados por cadeias de organismos decompositores que assumem um papel de eliminadores dos resíduos depositados em lixões. E aí, para finalizar, provoca contaminação do solo, do lençol freático, ocasionando assim graves problemas socioambientais que se adensarão com a continuidade da cultura do consumo desenfreado. Então, essa aí, tudo a ver, né, galera? A obsolescência programada. Então, esse consumo excessivo, esse tempo médio de vida da produção acaba impactando no meio ambiente. 44, falando sobre a questão da degradação dos recursos hídricos. Nessa aula falamos sobre o acesso da água e a distribuição da água no mundo. Beleza? Então começa com vocês relembrando essa questão da disponibilidade de água do planeta. De toda a água presente no planeta Terra, olha só, 97,5% nós temos aqui água salgada, 2,5% água doce. Mas essa água doce, olha só, ela não está sobre os rios totalmente. Ela está distribuída no gelo e também de forma líquida, no caso, né? Preste atenção, 68,9% a gente vai encontrar da água doce do mundo de forma no gelo, calotas polares, e apenas 31,10% água doce líquida, sobre os lagos, sobre os rios. Dessas águas líquidas, que dá 31,10%, a gente vai encontrar 96% dessa água doce de forma subterrânea e apenas 4% nos rios, no lago, que são a chamada aí água superficial. Beleza? Rios e lagos, só 4%. Falamos sobre as maiores reservas de água doce no mundo. O Brasil lidera com esse maior percentual. A gente temos aqui o Brasil, Rússia, Canadá, Estados Unidos e China. Destaque maior vai ser o Brasil. Somando esses 5 países, possui 43% de toda a água doce do mundo. 43%, galera. Então, olha só, a água distribuída de forma irregular no mundo, ou seja, na mão da minoria. Falamos sobre 2 aquíferos que são águas subterrâneas no Brasil, que é o Té do Chão, que é um grande aquífero, que ele tem capacidade de 86 mil quilômetros cúbicos, né? Corresponde a 100% em território nacional do Brasil. É o maior aquífero do mundo. Falamos também do aquífero Guarani, que compreende 70% do território nacional e é o segundo maior do mundo. Então, essas 2 áreas de águas subterrâneas encontramos no Brasil. Falamos da água do mundo, né? Nós temos aqui algumas observações, como que é usada a água do mundo. 70% da água é consumida de modo bem ineficiente. 70% a gente vai observar onde? Na agricultura, que utiliza a maior quantidade de água. Na segunda posição, nós temos a indústria e a energia. E o uso doméstico, 8%. Falamos sobre os usos da água no Brasil agora. No Brasil, 67,2% é utilizada aqui para irrigação, 11,1% para abastecimento animal, termoelétrica 0,3%, abastecimento urbano 8,7%. Então, a atividade aqui no Brasil que consome mais água é a irrigação. Falamos sobre a distribuição desproporcional também da água no Brasil. Olha só, o Brasil tem aí, no caso, a Amazônia tem, no caso, a região norte, 68% da disponibilidade da água. E tem apenas 8,6% da população. Então, temos a água aqui na Amazônia, né? E a menor população. Já lá na região sudeste, nós temos só 6% da água do Brasil e 41% da população. Então, onde tem mais gente, tem menos água. Por isso que a gente precisa aí preservar. São informações de 2020. Falamos sobre essa questão também do abastecimento de água no Brasil. Então, nós temos a legenda baixa qualidade, baixa quantidade e baixa quantidade e qualidade. Então, a gente consegue observar. Então, no Nordeste, seca causada pela falta de chuva. No Sudeste, alto consumo de grande carga de esgoto. E no Sul, alto consumo para irrigação. Então, olha só, as águas, né, a Agência Nacional das Águas mostra quais as regiões do Brasil são mais vulneráveis a secas
e a gente observa aqui que eu falei há pouco para vocês os motivos. Então, as atividades humanas, que essa ação antrópica acaba afetando a disponibilidade da qualidade da água por conta do esgoto céu aberto, dos resíduos que não são tratados. Também o crescimento populacional acabou contribuindo para o inchaço das grandes cidades, cuja a ampliação de infraestrutura e de serviço de saneamento não acompanhou a demanda gerada pelo crescimento, visto que esse crescimento foi um crescimento chamado desordenado. Além dessa questão do crescimento, também nós temos aí o uso de agrotóxicos, fertilizantes, que acabam contribuindo para a contaminação do meio ambiente, como a contaminação do solo, poluição das águas subterrâneas e também das águas pluviais, por conta da liberação aí dos gases para a atmosfera. Contaminação das águas oceânicas, resíduos sólidos, esgotos não tratados, poluentes químicos das indústrias, também das atividades agrícolas, e derramamento de petróleo, que é a chamada maré negra. Falamos sobre a pegada hídrica. O que seria essa pegada hídrica? Ela calcula o volume de água doce, no caso total de litros ou metros cúbicos, utilizado ao longo de toda a cadeia produtiva de um bem de consumo ou serviço. Então, o objetivo da pegada hídrica: promover consciência sobre o volume da água exigido pelos nossos processos de produção e hábito de vida. Então, essa pegada hídrica, ela deseja promover uma consciência mais racional e sustentável quando a gente fala da água. Então, lembre-se aí, pegada hídrica. Então, só para você ter uma ideia, não vou fazer a leitura de todos, para ser feito ali, vamos colocar 1 litro de cerveja, é utilizado em média 5,5 litros de água em todo o seu processo de produção. Para a gente termos ali 1 quilo de frango, 3.700 litros. Carne de boi, 1 quilo, 17.100 litros, para poder ter, em média, 1 quilo aí da carne de boi em todo o seu processo produtivo. A gente fala a ração, a água que o boi necessita, enfim, todo o processo da água. E para recuperar e finalizar, temos aqui a nossa questão 3, que fala sobre a pegada hídrica, que é uma ferramenta de gestão de recursos hídricos, que indica o consumo de água doce com base em seus usos direto e indireto. Precisamos desconstruir a percepção de que a água vem apenas da torneira, que seria o uso direto, né? E que simplesmente consertar um pequeno vazamento é o bastante para assumir uma atitude sustentável. Considerando o excerto e os conhecimentos acerca do consumo de água no planeta, é correto afirmar que o uso indireto de água doce corresponde a comercialização de água sob forma de produto final, b, ao emprego de água extraída de reserva subterrânea para o abastecimento público, c, a quantidade de água utilizada para a fabricação de bem de consumo, a d, ao aproveitamento doméstico da água resultante processo de despoluição, e a e, a distribuição de água oriunda de represas distante do consumidor final. Sem perca de tempo, nós temos aí a C, que eu expliquei há pouco para vocês aí, o conceito da pegada hídrica. Então, galerinha, fechamos. Desejo para vocês aí uma excelente avaliação e a gente vai se encontrar lá na Geografia de Rondônia. Um grande abraço, tchau! Até mais!